Boa noite. Ataque à bomba na Praça dos Três Poderes. Ex-mulher de autor de atentado diz que alvo era Alexandre de Moraes. Para diretor da Polícia Federal, a ação não foi um ato isolado e aponta que grupos extremistas seguem ativos. Vídeo mostra momento da explosão na frente do STF. Terrorista postou foto dentro do plenário do Supremo. Alerta chega ao G20. Milhares de soldados vão reforçar a segurança no Rio de Janeiro. Cúpula Social começa hoje e promete dar voz à sociedade civil no maior encontro de prefeitos do mundo. Mais uma vez imortal. Aos 95 anos, Fernanda Montenegro entra para o livro dos recordes por uma apresentação filosófica para mais de 10 mil pessoas no Parque do Ibirapuera. A segurança na capital federal foi reforçada após o ataque ao Supremo Tribunal Federal na noite de ontem. As grades que cercam o STF voltaram a ser usadas. Direto de Brasília, o repórter Igor Damasceno tem mais informações. Oi, Igor, eu lembro bem ontem à noite quando você entrou com a notícia, aliás, você foi um dos primeiros repórteres a entrar com a informação de que houve um atentado, uma explosão de um artefato. Até então era tudo que se sabia, aí na frente do STF, perto da Estátua da Justiça. E os nossos piores temores foram se confirmando, né? Havia muito mais artefatos explosivos, foi mais de uma explosão. E esse homem depois que foi identificado como o autor, o perpetrador desse atentado, mais um às nossas instituições. Boa noite, Igor. O que você tem para nos relatar hoje? Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O caso já é tratado como um ataque terrorista. Inclusive, os adjetivos que a Polícia Federal tem utilizado para se referir a esse homem é homem-bomba e terrorista. Hoje, o brasiliense tenta voltar à normalidade, à rotina, um dia depois desse ataque terrorista aqui no centro da capital. Inclusive, eu falo aqui da Esplanada dos Ministérios, o trânsito já foi liberado, mas aqui atrás está a Praça dos Três Poderes, está totalmente fechada por uma questão de segurança e há viaturas da Polícia Militar espalhadas por toda a esplanada dos ministérios. O terrorista foi identificado como Francisco Vanderlei Luiz, tinha 59 anos. Ele chegou aqui em Brasília há 3 meses, desde agosto. E de acordo com as investigações, o crime foi premeditado. Os agentes descobriram que o plano do terrorista era atacar as instituições e políticos, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O corpo do homem-bomba ficou durante toda a madrugada ali em frente ao Supremo Tribunal Federal, porque os agentes encontraram mais artefatos explosivos ali no bolso da calça e da camisa dele. Então o esquadrão antibomba foi chamado e o corpo só foi liberado no início da manhã de hoje. O corpo dele chegou a ficar 13 horas ali no Supremo Tribunal Federal. A nossa equipe teve acesso ao circuito de segurança do prédio do Supremo Tribunal Federal, que registrou as primeiras ações do terrorista. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem, Amanda. Vamos acompanhar. Por volta das 7h30 da noite, Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, atravessa a Praça dos Três Poderes e se aproxima do Supremo Tribunal Federal. Um segurança percebe a movimentação e tenta entender o que está acontecendo. Francisco joga um explosivo na Estátua da Justiça e se afasta. Segundos depois, outros seguranças se aproximam e o terrorista arremessa mais 2 artefatos. Um é apagado pela chuva, o outro cai próximo à marquise do STF e explode. Depois, Francisco acende mais um artefato, deita sobre ele e morre com o impacto de mais uma explosão. A esplanada dos ministérios foi fechada. Quem estava próximo ao local ficou impedido de sair. Segundo as investigações, a primeira explosão aconteceu perto da Câmara dos Deputados. Um artefato explodiu dentro do carro de Francisco. Não, ele só fez assim, joinha normal. Foi tudo muito rápido, gente. Após as explosões, a Polícia Federal se juntou à Polícia Militar e começou um extenso trabalho de investigação. Francisco Vanderlei era de Santa Catarina e veio para Brasília há 3 meses. Ele alugou esta casa, em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Na madrugada de hoje, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão dentro da casa e encontraram artefatos explosivos. A nossa equipe entrou no local.
Aqui foram encontrados canos de PVC utilizados em bombas de fabricação caseira. O robô entrou na residência e, ato contínuo, ao abrir uma gaveta para fazer a busca, houve uma explosão. Uma explosão gravíssima que salvou, o uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam àquela intensidade da explosão. É normal, super carinhoso, tranquilo, engraçado. A gente não quer imaginar isso. O homem-bomba também era conhecido como Tio França. Em 2020, se candidatou ao cargo de vereador na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, pelo Partido Liberal, mas não foi eleito. Hoje, o PL se pronunciou por meio das redes sociais e repudiou o ataque. A ex-esposa do terrorista diz que ele tinha ódio de políticos do governo e de ministros do STF. Ele falava que ia matar gente, que ia se matar. O Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou... E quem estivesse perto naquela hora. A Polícia Federal também encontrou mensagens ameaçadoras no celular do terrorista. Em um dos textos, ele dizia que a PF tinha 72 horas para desarmar bombas instaladas na casa de políticos e do apresentador William Bonner. O corpo de Francisco Vanderlei ficou na Praça dos Três Poderes por 13 horas, aguardando a perícia, e foi retirado pela manhã. Enquanto isso, a Polícia Federal fez uma nova varredura e encontrou mais um explosivo. A esplanada dos ministérios ficou fechada durante toda a madrugada porque havia suspeita de que outros artefatos pudessem ter sido instalados em diferentes prédios. Ministros, parlamentares e o próprio presidente da República trabalham aqui perto. Por causa do ataque, a Praça dos Três Poderes foi fechada. Essas grades, retiradas recentemente do STF, foram recolocadas. Também houve reforço na segurança. Vamos conversar com o nosso comentarista Kennedy Alencar. Parece que, de alguma forma, a democracia continua sob risco, né? Kennedy continua sitiada e essas grades, acho que simbolizam e expressam bem isso. Queria começar a analisar esse caso de uma forma mais detida com você, Kennedy. Primeiro, por que esse caso se enquadra como terrorismo? E por que não é próprio chamá-lo, ou entender esse homem, esse Francisco Vanderlei, como um lobo solitário, né? Ele cresce, ele viceja dentro de um contexto de radicalização política. Boa noite, queria te ouvir. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para quem está nos assistindo. Amanda, esse cidadão, o Francisco, ele não é maluco, ele não é um desequilibrado emocional. Ele não é alguém que está abalado mentalmente. É errado falar isso. Isso suaviza a gravidade do episódio. E hoje muitos políticos, muitos jornalistas, inclusive bons jornalistas, cometeram esse erro. Falando, é um maluco, a pessoa só pode estar maluca para fazer um ato assim. A pessoa está desequilibrada para ser um terrorista. Não. O ataque de 11 de setembro foi um ataque suicida. Os sequestradores do avião foram para os Estados Unidos, planejaram aquele ataque, tomaram conta do avião e jogaram aquele avião contra as Torres Gêmeas. E por que o ataque suicida virou, para algumas organizações, uma preferência? Porque ele tem um potencial maior de dano, você controla a capacidade de causar mais dano e ele chama muito a atenção. Então, o que a gente teve aqui foi um ataque suicida. É diferente de um suicídio. O suicídio está relacionada à questão individual, pode sim ter uma abalo emocional, tem uma questão complexa. Um ataque suicida, ele pode ser parte de uma missão que alguém faz racionalmente acreditando que está fazendo bem. A mulher dele falou, ele foi para lá, queria matar o Alexandre de Moraes. Ele entendia que o Alexandre de Moraes seria um ditador, seria uma coisa ruim para o Brasil, e se ele matasse o Alexandre de Moraes seria bom. É uma mentira, mas ele foi radicalizado por um discurso político. E a gente chega na questão do lobo solitário que você falou, né? Essa criança tem pai, né? Quem dizia que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, que fazia manifestação no 7 de setembro pedindo o fechamento do Supremo, xingando ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando você pega e vê o discurso de ódio que o presidente Jair Bolsonaro, no seu governo, e os seus aliados fizeram, eles cevaram, cultivaram e chocaram esse ovo da serpente. Por isso que ele não é um lobo solitário. Desde o governo Bolsonaro, a gente via manifestações atentando contra a democracia,
Quando o Lula se elegeu, veio a mentira de que era uma fraude para mobilizar as pessoas, como se elas tivessem sido enganadas e a democracia tivesse sido quebrada. Teve tentativa de invadir a Polícia Federal, teve o ataque de 8 de janeiro, teve gente que colocou fogo no próprio corpo. E esse cidadão foi lá e ele tentou entrar no Supremo Tribunal Federal com explosivos. Não, um maluco, um desequilibrado mental, não vai fazer isso. Por que ele quis entrar no Supremo Tribunal com explosivo? Porque ele queria chegar perto do Alexandre de Moraes, dos ministros, e cometer um ataque suicida. Portanto, a gente tem que entender isso. E por que é terror? Porque você usa a violência e o medo. As pessoas têm medo de estar numa praça de alimentação no shopping, chegar alguém e explodir o corpo junto com elas ali, né? Tem medo de que alguém invada o plenário de uma instituição e atire nas pessoas. Então, é um atentado terrorista que aconteceu em Brasília, fruto da radicalização de uma pessoa pelo discurso de ódio, Amanda. A gente tem que ter claro que é isso que aconteceu lá. Então, um lobo solitário, porque, em tese, ele teria agido sozinho, e a gente não sabe ainda, porque há uma investigação, não significa, como disse o diretor da Polícia Federal, que isso não esteja dentro de um contexto que a gente viu no país nos últimos anos. Ele fala, a polarização, a pacificação do país pede o Bolsonaro. É a polarização que é a esquerda que está cometendo atentado terrorista? Quem é que defendia fechar o Supremo Tribunal Federal? Quem é que incentivou golpe de Estado? Quem é que mentiu sobre as urnas eletrônicas? Isso tem um preço para a democracia. E por que o ataque ao Supremo? Né? Porque foi a casa que resistiu à pandemia. O Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, resistiu aos ataques que eram feitos contra a democracia. Portanto, é muito grave o que aconteceu. Não é coisa de maluco, não é coisa de desequilibrado mental. Isso é coisa de quem está agindo, né? Porque tem um líder com o famoso apito de cachorro, dando a ordem. Vá lá e faça alguma coisa, porque esse Supremo está nos atacando. E essa impressão digital aí, eu acho que é fácil de saber onde está, Kennedy. Por quê? Por que eles odeiam tanto o ministro Alexandre de Moraes? Porque ele investigava o gabinete do ódio dos filhos do presidente dentro do Palácio do Planalto. Essa é a questão. E presidiu o Tribunal Superior Eleitoral na eleição e aguentou muita pressão. Foi uma eleição muito complicada. Havia acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília pedindo um golpe de Estado. O Lula se elegeu no segundo turno. Esse acampamento durou até o dia 8 de janeiro. Passou a posse dele e foi tolerado e foi admitido. E um presidente que não reconheceu o resultado, não quis fazer uma cerimônia de transmissão de posse, não reconhecia. Claro que isso mobiliza as pessoas. Por isso que é grave o que aconteceu, não é obra de maluco, nem de desequilibrado. Com o avião presidencial para Miami. E só para amarrar esse enredo, é óbvio que a investigação vai avançar nisso, o Kennedy já volta para falar com a gente. Essa pessoa, Francisco Vanderlei, essa pessoa que se explodiu ontem na Praça dos Três Poderes, segundo a ex-mulher dele, também estava aqui no começo de 2023, nos acampamentos, esteve com aquelas pessoas dos acampamentos golpistas. Não sabemos se participou dos atos de 8 de janeiro, mas esteve nessa época do Brasil. Eu acrescentaria ainda o ódio à imprensa. Você vê que há uma menção ao William Bonner, que é um jornalista importante. Então, a imprensa também, ela entra no alvo dessas pessoas que ameaçam a democracia. É engraçado porque naquela lista não tem um petista. Ele fala Bonner, Geraldo Alckmin, fala assim, Fernando Henrique Cardoso, não tem um petista, mas são todos parte desse grande complô que existiria, o que é uma mentira. Pois é. Exatamente. Já voltamos então com você, Kennedy. E olha, o Supremo Tribunal Federal retomou as atividades hoje. Ministros da Corte criticaram o atentado e deixaram claro que não vão se amedrontar. A esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes foram liberadas por volta do meio-dia. Mesmo assim, o Senado Federal não teve expediente nesta quinta-feira. A Câmara dos Deputados só começou a funcionar à tarde. No Palácio do Planalto, o expediente foi tranquilo e o presidente Lula despachou de lá. Do outro lado da praça, os ministros do STF se reuniram no plenário no início da tarde. Na abertura da sessão, o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, afirmou que o caso ocorrido não é um fato isolado. A ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. O presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, e a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, também se manifestaram sobre o ataque. Onde foi
que nós nos perdemos nesse mundo de ódio, intolerância e golpismo. O que nós precisamos é fazer o caminho de volta à civilidade e ao respeito mútuo. Superar essa crença primitiva de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo. Graves acontecimentos não comprometem o que é muito mais sério de nossa responsabilidade, que é de trabalhar para que a democracia brasileira se sustente como vem se sustentando, sem qualquer tipo de adversação que possa, de alguma forma, abalar a sua estrutura e dinâmica. A Polícia Federal agora investiga a relação entre as explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal e próximo à Câmara dos Deputados com outras ações semelhantes de grupos extremistas no Brasil. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, acha precipitado falar que o autor do atentado seja apenas um lobo solitário. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com essa expressão do lobo solitário, porque ainda que a ação visível seja individual, por trás dessa ação nunca há só uma pessoa, sempre um grupo ou ideias de um grupo. O inquérito da Polícia Federal sobre o caso será encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes. A avaliação é de que o episódio se insere no contexto dos atos golpistas e, por isso, tem conexão com outras investigações sobre o tema que tem sido tocado pelo ministro. Moraes enfatizou que é preciso punir severamente atentados contra a democracia e antecipou que relaciona o ataque de ontem com o gabinete de ódio, que estimulou as invasões de 8 de janeiro. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. O diretor-geral da Polícia Federal também criticou a possibilidade de anistia para os envolvidos nos ataques à democracia. Andrei Rodrigues classificou o atentado como um ato terrorista relacionado à disseminação de ideias extremistas. Um crime cuidadosamente planejado, com riqueza de detalhes e frieza o suficiente para antecipar nas redes sociais o que estava para acontecer. Essa foi a definição encontrada pelo diretor-geral da Polícia Federal para o atentado contra o STF. Não foi uma coisa pensada do dia para o outro, com esse nível de sofisticação, eu diria, na elaboração dos artefatos. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, declarações da ex-mulher de Francisco apontam que o principal alvo do ataque seria o ministro Alexandre de Moraes. Há outras mensagens de redes sociais, inclusive enviadas para o próprio Supremo, ameaçando a corte como um todo, ou seja, não só o ministro Alexandre de Moraes, mas especificamente nesse caso, o alvo dessa pessoa era, sim, o ministro Alexandre de Moraes. Hoje, a Polícia Federal identificou novas ameaças ao STF. Já o presidente Lula não foi citado nas investigações. Lula deixou o Palácio do Planalto ontem, antes do atentado, e usou um trajeto diferente do habitual. Andrei Rodrigues desmentiu qualquer relação. Eu desconheço o itinerário que o presidente Lula cumpriu ao sair do Palácio ontem. Eu tomei conhecimento já com o episódio em andamento e imediatamente comuniquei a todas as autoridades. A Polícia Federal não descarta a participação de outras pessoas e espera descobrir novas provas no celular encontrado em um trailer alugado por Francisco. Agora, a investigação que dirá, se essa pessoa agiu isoladamente ou agiu em conjunto com demais, inclusive com apoio e talvez, enfim, a investigação dirá se houve apoio financeiro, apoio logístico, para isso. A investigação, que será acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes, já aponta pelo menos 2 crimes. A questão da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ação terrorista. Assim como o ministro Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues também descartou a possibilidade de anistia. Estamos falando de ações gravíssimas, de atos terroristas, estamos falando de tentativa de homicídio, que felizmente ficou na tentativa. Estamos falando aqui de armadilhas para matar policiais que estavam fazendo a investigação. Então, eu aqui
Entendo também que não é aceitável que se proponha anistia para esse tipo de pessoa. Para o diretor-geral da Polícia Federal, o atentado de ontem mostra a necessidade de lidar com uma nova realidade no que diz respeito à segurança. Esse movimento extremista, infelizmente, com essas ações, né, se mostram muito vivos. Enfim, um episódio que não fazia parte do cotidiano das agências de segurança e que hoje, infelizmente, fazem parte, e a gente tem que atuar com todo o vigor necessário para repelir esse tipo de situação. Kennedy, acho que todos os discursos das autoridades hoje foram nesse sentido de situar, de localizar o Francisco Vanderlei, né, esse terrorista, não como um lobo solitário, mas como parte de um processo. A gente viu Gilmar Mendes falando, o Barroso falando, fazendo referência, inclusive, ao governo anterior, a coisas que aconteceram no governo passado, como, por exemplo, a prisão do Daniel Silveira. Agora, qual é a repercussão disso para um outro desejo do bolsonarismo, que era o PL da anistia? Eles achavam que aquela ideia tinha ganhado um fôlego com a eleição de Trump nos Estados Unidos. Mas parece que agora, depois do atentado de ontem, isso foi por água abaixo, né? Amanda, concordo com você. Um projeto de lei para anistiar os terroristas de 8 de janeiro e o próprio Bolsonaro, que no fundo é o que eles querem com uma emenda que pretendem fazer no projeto, é contratar novos atentados terroristas, novas tentativas de golpe de Estado. Esse pessoal precisa ser punido. Uma anistia é algo que tem que ser dado para realmente pacificar o país. Aconteceu no final da ditadura militar, perseguidos políticos que puderam retornar ao país com aquilo, e os militares incluíram ali um perdão para os militares que torturaram os oposicionistas naquela época. Nós temos uma situação totalmente diferente. Temos um grupo de pessoas que tentou dar um golpe de Estado, um ex-presidente da República que adota uma retórica golpista até hoje, está falando em democracia e pacificação, é lobo em pele de cordeiro. É falso com a prática do Bolsonaro, que sempre defendeu a ditadura e defendeu torturadores. Portanto, esse projeto de anistia, eu entendo que ele perde força no Congresso totalmente, e ainda que fosse aprovado no Congresso, não passaria pela Suprema Corte. A fala do Alexandre de Moraes deixa muito claro isso. O Andrei falar disso, o diretor da Polícia Federal, é uma opinião dele, não está na alçada dele. Ele, como um policial, está dizendo, olha, uma consequência de uma anistia seria o estímulo a novos atos desse tipo. Ele está dando uma opinião, porque ele é um policial, um especialista. A quem cabe esse assunto? Ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, que tem a última palavra. Se for aprovado no Congresso, o que eu não acredito que aconteça, depois disso não vai acontecer. E mesmo antes não ia acontecer, era muito difícil. O centro não tem interesse político. Mas havia um namoro do Lira ali para tentar conseguir os votos para o Hugo Mota. Não passa no Supremo Tribunal Federal. Vai ter que reforçar a segurança em Brasília por causa desse episódio, porque o Supremo recebeu ameaças novamente por e-mail, né, Kennedy? E no G20, né, que acontece agora, a partir da semana que vem. O presidente Lula ontem pediu o reforço da segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles são o principal alvo e muitas vezes você está ali na Praça dos Três Poderes, está gravando algo para televisão, você vê eles passando, saindo do Supremo, e algumas pessoas às vezes se aproximam. Então eu creio que eles vão ter que passar a andar com o maior cuidado. O Lula pediu um reforço, mas a gente viu que, por exemplo, no Palácio do Planalto, o Lula não mandou colocar grade de volta lá, só está em volta da Praça dos Três Poderes. E claro, a segurança do G20 era uma segurança fortíssima, porque todo evento internacional desse tipo, que vem os chefes de Estado, né, eles já são cercados de uma segurança prioritária. O Lula decretou garantia da lei e da ordem, o Exército está nas ruas no Rio para garantir a segurança. Mas, claro, que causa apreensão. Nas vésperas da reunião com os chefes de Estado, acontece algo desse tipo aqui no Brasil. Então, se pediu mais atenção. Mas a segurança do G20 é bastante forte. Na semana que vem, segunda e terça, eu vou estar lá para acompanhar a reunião. Amanda e Augusto. Muito obrigada. Você reporte tudo para a gente. Obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Já está em vigor no Rio de Janeiro a operação da Garantia da Lei e da Ordem, a GLO. 9 mil militares das Forças Armadas e mais de 17 mil agentes do Estado reforçam a segurança na cidade, que será a sede do G20. O decreto do presidente Lula, publicado na última sexta-feira, autoriza o emprego das Forças Armadas de hoje até quinta-feira da semana que vem. 9 mil militares estarão nas ruas. Além disso, 17.500 policiais militares, civis, penais e agentes do programa Segurança Presente estarão em locais estratégicos para o evento.
O esquema de segurança contará ainda com varredura antibomba em todos os dias do evento e sistema antidrone, que irá monitorar um raio de 14 quilômetros. Após o ataque que aconteceu ontem na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o secretário de Segurança Pública do Rio, Vitor Santos, disse que está em contato com os órgãos de segurança do Distrito Federal e que monitora os desdobramentos do caso. Por enquanto, não há nenhum fato objetivo que indique que esse senhor que cometeu esse ato ontem tenha planejado efetivamente alguma ação no Rio de Janeiro. Claro que gera uma tensão maior. Então, toda a segurança envolvida nesse evento está com a sua atenção voltada ou atenção maior para esse fato. E mesmo com todo esse esquema de segurança, mais cedo o veículo de uma das comitivas que participam do evento foi roubado. O repórter Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, traz os detalhes dessa história para a gente. Boa noite para você, Tony. Era um veículo da comitiva presidencial, não era? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse veículo era usado pela comitiva do ministro da Secretaria da Presidência da República, Márcio Macedo, e iria buscar um funcionário do G20 em frente a um hotel na Lapa, região central do Rio de Janeiro. Enquanto esperava, o motorista foi surpreendido por 2 criminosos em uma moto vermelha. No final da manhã, o carro foi encontrado no Complexo da Maré. À tarde, em uma entrevista coletiva, o ministro falou sobre o assunto e lamentou o crime. Márcio Macedo participou hoje da abertura do G20 Social, uma iniciativa do presidente Lula para levar propostas da sociedade civil à reunião de cúpula do G20 que acontece na semana que vem aqui no Rio. Augusto, Amanda. Obrigada, Tony. Em comemoração aos 25 anos da Rede TV, no programa É Notícia desta noite, Kennedy Alencar faz uma entrevista exclusiva com Amilcar Idalevo Júnior, presidente da Rede TV. Durante a conversa, Amilcar fala dos principais desafios do jornalismo profissional em tempos de fake news. Olha, eu acho que é cada vez mais importante, porque hoje em dia qualquer pessoa pode criar uma fake news e postar ali, e a pessoa que lê não tem ideia de saber se aquilo lá é verdade, se é mentira, como é que está. Então, eu acho que ter uma chancela de um jornalismo profissional é uma coisa que realmente garante a veracidade da notícia, né? E aqui na Rede TV, eu sempre falo no jornalismo, eu acho que é super importante, eu tenho visto muito nesses últimos tempos, o jornalismo ele virar um pouco panfletário, é de esquerda, é de direita, não sei o quê. Então, eu acho que o importante hoje em dia é que a gente tenha a consciência de mostrar o fato, a realidade exatamente como ela é. E o telespectador tome a decisão que ele quiser. Eu acho que isso daí é liberdade de expressão. O importante para o jornalismo da Rede TV é ser cada vez mais um jornalismo isento e cada vez mais um jornalismo que chancele a veracidade da notícia e que dê a notícia de uma forma abrangente, sem estar preocupado em clique, como é que é isso, como é que é aquilo. Porque liberdade de expressão não é liberdade para mentir, para negar a ciência, negar a realidade. Exatamente. Para o presidente da Rede TV, a inovação tecnológica sempre foi uma marca da emissora. Amilcar Idalevo Júnior afirmou que a inovação está no seu DNA. Esse negócio da inovação está no DNA da Rede TV e como eu te falei, está um pouco no meu DNA, quer dizer, me encanta a inovação, me encanta fazer coisas que ninguém fez, me encanta o novo, entendeu? Do que ficar sempre fazendo a mesma coisa. E é assim que eu vejo a Rede TV nos próximos 25 anos. Amilcar avaliou a importância da emissora na comunicação nacional. A Rede TV nasceu e cresceu com muitos desafios e está pronta para os próximos 25 anos. E, por fim, agradeceu o empenho e a garra de cada funcionário que ajudou a construir a história de sucesso desse 1/4 de século. Outro dia eu estava vendo a prévia do programa de 25 anos e eu fiquei até emocionado, porque eu falei, quanta coisa a gente fez nesses 25 anos, né? Então, foi uma coisa muito importante na minha vida, eu acho que na vida
de milhares de pessoas que estão aqui e que já passaram por aqui, né? Eu vi pessoas que já não estão mais entre a gente, mas que estiveram aqui, Rubens Evaldo Filho, crítico de cinema, Clodovil, né? E tantos outros, né? Marília Gabriela já passou aqui fazendo entrevistas. E eu vejo, então, que a duras penas nós estamos aqui, conseguimos chegar nesses 25 anos e acho que de uma forma assim honrosa. Os próximos 25 anos eu vejo assim com muita inovação, como eu falei, eu acho que as mídias vão cada vez mais se complementarem, entendeu? E cada vez mais as pessoas vão ter a oportunidade de ter notícias sérias, verdadeiras, no seu instrumento, seja no celular, seja na TV ou em qualquer outro meio de transmissão. Então, eu acredito muito na comunicação. Eu acho importante uma mensagem para os funcionários também. Os funcionários nossos são guerreiros, são batalhadores, são a Rede TV. Nesses 25 anos, eu já vi gente que saiu da Rede TV e fala, não, eu quero voltar, porque as pessoas gostam de trabalhar aqui. Graças a Deus nós temos um ambiente saudável de trabalho, né? Temos nossas dificuldades, nossas limitações, mas isso todo mundo tem, né? E eu gostaria de agradecê-los por esses 25 anos que nos fizeram chegar até aqui. O programa É Notícia, com a entrevista exclusiva com o presidente da Rede TV, Amílcar Idalevo Júnior, vai ao ar logo mais às 11h45 da noite. Não perca! A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a prisão de Domingos Brazão, acusado de mandar matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O recurso da defesa pedia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. A análise feita em plenário virtual manteve a decisão do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, pela prisão. O julgamento vai até o próximo dia 18. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso da defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello e manteve a pena de 8 anos e 10 meses de prisão. A tentativa era de uma redução ou uma mudança no regime prisional de um processo relacionado à Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente ainda pode recorrer. A Justiça Federal absolveu a mineradora Samarco pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, ocorrida há 9 anos. A justificativa na sentença foi a ausência de provas suficientes para estabelecer a responsabilidade criminal direta e individual de cada réu. Além da Samarco, Vale, Vogue BR e BHP Billiton também foram absolvidas. A decisão ainda beneficia 7 pessoas, entre diretores, gerentes e técnicos das mineradoras. O Ministério Público Federal diz que vai recorrer. Começou hoje no Rio de Janeiro o G20 Social. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, abriu o G20 Social no Museu da Manhã. Aqui no Rio, que quiser participar do G20 vai poder existir no G20, vindo aqui a essa celebração, um festival, G20 Social, tanta discussão importante aqui. Esse é o legado fundamental dessa presidência brasileira do G20, que vai se refletir nas discussões da cúpula, das políticas que vão ser formuladas. É preciso ouvir o que o povo tem a dizer, ouvir o que os cidadãos querem e precisam. Ministros e representantes da sociedade civil participaram da cerimônia. O G20 Social é a novidade introduzida pela presidência brasileira no grupo. São mais de 200 atividades organizadas pelas entidades para discutir a visão da sociedade sobre os 3 principais temas propostos pelo Brasil. Um deles, abordado pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, é a Aliança Global contra a Pobreza e a Fome. A gente sabe por onde a gente precisa trilhar. E a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, talvez ela seja esse instrumento que vai unir políticas públicas de sucesso de combate à fome e à pobreza, com o mais importante, que é financiamento. O segundo tema compreende sustentabilidade, energia renovável e mudanças climáticas. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou o papel de comunidades tradicionais na discussão. Acreditamos que a ação cultural e o fazer artístico provocam reflexões e podem gerar mudanças no comportamentos positivos para enfrentar os desafios da atualidade, na relação do ser humano com a natureza e na própria relação consigo mesmo.
O terceiro tema é a mudança na governança global. O presidente Lula tem dito repetidamente que não podemos continuar com o mundo sendo governado pela geopolítica que resultou no flagelo da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e que levou o mundo a uma situação em que hoje vivemos, em que não se pode parar os atos de violência que se vê em todas as regiões, seja no Oriente Médio, seja na Europa, a violência, agressão, guerra e morte. As discussões do G20 Social serão sintetizadas em um documento que será lido e entregue a Lula no encerramento do evento no dia 16. A cerimônia também vai contar com a presença de Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, que será o próximo país a presidir o G20. Uma das ideias defendidas pelo Brasil para cumprir a agenda proposta na presidência do G20 foi abordada pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo: a taxação dos chamados super ricos. 1% desses bacanas controlam a riqueza do mundo. 2% de taxação. Isso não faz nem cócega, Gabriel. É tão pouquinho, mas isso significa dizer, sabe o quê? Que poderá resolver o problema de 350 milhões de pessoas famintas no planeta Terra. O governador do Rio, Cláudio Castro, aproveitou o G20 Social para dar visibilidade ao programa Florestas do Amanhã, que promove a restauração da Mata Atlântica. É um orgulho esse G20 estar aqui, porque o Rio de Janeiro de 2021 para cá tem colocado essa pauta ambiental, essa pauta da sustentabilidade muito à frente do que colocava antes. O programa Florestas do Amanhã, que fez com que o Rio de Janeiro hoje tenha ganhado o prêmio de estado que menos desmatou Mata Atlântica no ano de 2023, uma redução real de 68% no desmatamento de Mata Atlântica, e o único estado da federação que nos últimos 5 anos teve aumento de cobertura de Mata Atlântica. Fernanda Montenegro entrou para o livro dos recordes. O certificado foi concedido à atriz pela apresentação no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 18 de agosto, para mais de 10 mil pessoas. Fernanda Montenegro reuniu o público para uma leitura filosófica do livro A Cerimônia do Adeus, de Simone de Beauvoir. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Um bom feriado, mas estaremos aqui de novo amanhã, 7 da noite, 7h20. Até lá, boa noite.